Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é um vídeo que eu postei uma enquete lá no Instagram perguntando, né, se as pessoas tinham interesse em saber um pouco mais. E muita gente votou que sim. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que é um tema super importante, que é pouco falado, né, na internet, assim, poucas pessoas falam, porque é realmente um assunto mais delicado de falar, é um assunto que envolve muitas coisas mas como eu falei pra vocês, a proposta do canal é ser sempre muito sem filtro, né, ser muito vida real, falar as coisas que realmente aconteceram comigo na minha vida. E isso fez parte da minha vida, então por que não falar, por que não ajudar também pessoas que estão passando por isso, ou pessoas que já passaram por isso, ou tem algum conhecido que já passou que tá passando por isso e pode ir lá mostrar esse vídeo pra pessoa. Então, pra quem é novo aqui, pra quem tá vindo porque caiu no vídeo recomendado, pra quem acabou de conhecer meu canal se chama Sem Filtro com Luísa Goulart, porque eu quero abordar esses temas do dia a dia, temas normais, gente. Todo mundo passa por momentos difíceis, então eu não quero que meu canal seja só maquiagem, beleza, entretenimento. Eu quero abordar assuntos sérios, porque eu sinto falta desse tipo de conteúdo na internet. Eu sou uma pessoa também que consumo conteúdos da internet e eu sinto falta. Então hoje, para esse vídeo, eu vou falar sobre o tumor nos ovários que eu tive com 16 anos. Então tô aqui num cenário mais natural, tô mais natural hoje. Resolvi fazer esse vídeo de uma forma mais leve possível, porque é um assunto delicado. E é um assunto que, querendo ou não, é difícil falar, mas eu vou ser o mais sincera possível nesse vídeo. Vou tentar dar meu máximo de dicas de como foi enfrentar isso, como eu passei, todas as dúvidas assim que as pessoas sempre têm quando eu falo desse assunto, eu vou esclarecer. Bom, então foi assim. Eu comecei a ir no ginecologista muito cedo. Não por nada demais, mas porque a minha mãe, ela sempre falava que eu tinha que ir no ginecologista cedo e não sei o que, independente de já ter tido relação sexual ou não. E eu sempre achava que não era necessário, né, porque eu não tinha tido, óbvio. Então eu comecei a ir no ginecologista com 14 anos, porque minha mãe falava que eu tinha que ir, que seria bom pra mim me cuidar desde pequena, sempre ter um acompanhamento ali. Então eu comecei com 14 anos, as consultas eram bem básicas, né? Eu não tinha menstruado ainda com 14 anos, eu fui menstruar com 15 anos, então, tipo assim, eu já via todas as minhas amigas, colegas de escola menstruando e eu não. E eu sempre achava que tinha alguma coisa errada comigo. Então, né, comecei a passar no ginecologista e tal, mas não tinha nada de errado até então. E a minha menstruação veio com 15 anos, né? E com 15 anos eu comecei a ter as minhas menstruações, tinha muitas cólicas e passei nesse mesmo ginecologista e ele indicou uma pílula anticoncepcional somente para regular o meu ciclo. Não era pílula para prevenir nada, mas porque, como eu disse, não tinha atividade sexual e comecei a tomar essa pílula. Quando eu já tinha completado 16 anos, ele pediu então novos exames, era tipo ultrassom pélvico, né, que passa aqui na barriga, ultrassom das mamas para ver se estava tudo bem, e exame de sangue. Era basicamente esses exames que eram pedidos para isso. E deu um cisto no ovário. A princípio deu no ovário esquerdo, então deu esse cisto. E aí a gente passou na médica, ela falou assim, olha, é um cisto no ovário comum, muitas pessoas têm. E ela falou então que eu tinha ovário policístico, né, que é quando o cisto se forma quando o óvulo ele não se desenvolveu, né, então vira uma bolsa de sangue que vira o cisto. Gente, eu não sou nenhuma especialista, não tenho nada, nenhuma informação assim pra falar que é 100% correto. Eu tô falando o que eu vivi, tá? Esse é o meu relato, minha experiência. Então, voltando, tinha dado esse cisto e ela falou que trocando a pílula por uma mais forte,
que tinha maior carga de hormônios, que o cisto ia sumir normalmente e que era pra mim em 3 meses voltar com novos exames para ver se tinha sumido. Então eu troquei o anticoncepcional por um mais forte. Eu não vou falar o nome, gente, desse mais forte que eu tomei, porque ele me trouxe muitos problemas. Inclusive o meu cisto, ele não sumiu com esse anticoncepcional, ele progrediu. Então eu não vou falar o nome, tá? Mas foi um anticoncepcional bem forte que eu tomei. Enfim, comecei a tomar esse anticoncepcional novo e fiz os exames novamente. O ultrassom pélvico, o de sangue e... foram esses dois que eu fiz novamente. Voltei na doutora e ela falou assim, olha, o seu cisto, ele cresceu muito de tamanho. E aí pronto, né, já fiquei mega assustada. E ela falou assim, ele cresceu muito de tamanho e agora ele tá aparecendo nos 2 ovários. Aí a gente já ficou, mas era no esquerdo, agora já tá nos 2, não era pro remédio ter ajudado. Enfim, vários questionamentos. Ela falou, vamos repetir o exame daqui tantos dias, acho que foram 15 dias. Não sei, e sempre nos laboratórios eu vinha com um papelzinho que era urgência, né, porque eu era muito nova pra ter essas coisas. Enfim, repeti os exames e aí nesse terceiro exame foi quando fui diagnosticada com teratoma nos 2 ovários. Era um teratoma bilateral, que é um tumor, e ele era raríssimo, assim. Quando os médicos... Era uma clínica de ginecologia que eu passava e assim, vários médicos avaliaram os meus exames e eles, tipo, você tem 16 anos e tá com tumor no ovário. Esse é o seu diagnóstico e você vai ter que fazer uma ressonância, né, que dá pra ver melhor, mas a princípio você está com tumor no ovário. E aí eu fiquei, tipo, perdida, comecei a pesquisar tudo na internet, você vê várias coisas erradas, né? E então eles falaram, você tá com um tumor no ovário, ele é bilateral, porque ele pega os seus 2 ovários. Então ele é um tumor raríssimo, que na minha idade, na época, 16 anos, era raríssimo, mais ainda pela idade. Então imagina que a gente tem os 2 ovários, o meu tumor, ele pegava os 2 ovários. Então esse era o diagnóstico que a gente tinha até o momento. Os médicos falaram assim que eu ia ter que fazer uma cirurgia o mais rápido possível pra retirada desse tumor, porque tava crescendo absurdamente, tava já do tamanho de uma laranja. Então imagina, o tamanho de uma laranja e os ovários são, tipo assim, super pequenos, né? A cirurgia que eles falaram que eu ia ter que fazer era como se fosse uma cesárea, porque era um corte bem aqui embaixo, bem onde é a cesárea mesmo, e ia ser o mesmo procedimento, ia levar, vários pontos, Fora que os médicos deixaram claro que a chance de eu perder os ovários era muito grande, porque a cirurgia era corte, então eles iam pegar lá e não sei como, não sei explicar isso direito, mas eles iam retirar o tumor cortando ele. Só que como meu tumor, ele tava pegando os 2 ovários já, ele tava grudando, aglomerando os 2 ovários assim, o risco era muito absurdo. Então imagina, minha cabeça ficou muito abalada, assim, meu psicológico ficou muito abalado, porque eu queria tirar o tumor, mas eu não queria que fosse dessa forma, e não era nem pelo corte, porque se fosse só o corte, beleza, tudo bem, a gente se recupera, são coisas que a gente tem que passar. Mas, gente, perder os 2 ovários com 16 anos, aí foi quando eu parei, assim, e pensei, eu não vou poder ser mãe, sabe? Vai tudo mudar, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida, eu vou ter que tomar hormônio pro resto da vida. E aí, com 16 anos, talvez a gente pense, né? Mas com 16 anos você ainda não pensa em ser mãe. Mas quando você vê um problema desse em você, quando falam pra você que podem retirar os seus 2 ovários com 16 anos, a primeira coisa que você pensa é, meu Deus, eu não vou poder ter filhos. Então eu já comecei a ficar desesperada. E aí, enfim, os meus pais são separados, então envolve as 2 partes da família, né, que foram correndo comigo nos médicos diferentes. Eu não vou entrar nesse mérito, né, nessa parte familiar, porque não tenho... Nossa, tudo bom, a pessoa compra roupa e não tira a etiqueta. Então, não vou entrar nesse âmbito da família, porque envolve
tanto meu pai, quanto minha mãe, quanto outras pessoas, e não cabe a mim expor eles aqui. Mas enfim, depois desse desespero, era um desespero muito grande, eles falaram assim, vamos fazer uma ressonância pra poder avaliar melhor, né? Porque a ressonância, ela avalia um todo, assim, como se fosse 3D. Então fui lá com meu pai no laboratório, fiz a ressonância, o resultado saiu super rápido. E quando saiu a ressonância, o que aconteceu? Não dava mais pra ver os meus ovários. Sim, nos exames não aparecia mais meus ovários. É como se eles tivessem sumido. E por que disso? Porque o tumor simplesmente pegou os 2 ovários, como se ele tivesse engolido os 2 ovários. Então, em qualquer exame que eu fazia, ressonância, ultrassom, não se via mais os meus ovários. O que era mega preocupante, porque ali ficou claro pra mim que se eu fizesse cirurgia corte, eu ia perder meus ovários. Muito difícil, assim, eu chorava muito, a cada exame eu chorava muito. E os meus pais, as pessoas davam a opinião delas, né? Tipo, mas filho, você pode... Quantas vezes eu ouvi nesse processo? Mas você pode adotar um filho quando você crescer. Mas às vezes você nem vai querer ter filho. Mas, gente, isso é uma escolha minha. Isso é uma escolha que eu vou ter no futuro. E mesmo com 16 anos, eu já tinha essa cabeça de que seria uma escolha minha. Sim, daria pra adotar, mas era o meu sonho, era ter um filho gerado por mim. Não que um dia eu não vá adotar, porque eu também tenho essa vontade. Mas era uma coisa que as pessoas falavam como se fosse mega fácil você aceitar que você não ia poder gerar uma vida. E sabe, não, eu não queria isso. Então eu conversei com os meus pais e meu pai me levou num médico alternativo, um médico lá pelo convênio. E a gente foi, mostrou todos os exames pra ele. Eu falei pra ele que eu não queria fazer cirurgia por corte. Tipo, eu não queria, sabe? Eu tinha esperança, eu tinha fé que ia ter um jeito, que eu não ia perder meus ovários. Então, chegando nesse médico, ele falou que eu poderia fazer pelo método de videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, faz 2 cortinhos aqui embaixo, na verdade 3, né? Faz 3 cortinhos e, tipo assim, um no umbigo e outro mais lá embaixo, quase não vê os cortes. E entram pelos cortezinhos assim uma câmera, né, por isso que se chama por vídeo, e no outro entra o laser ou a espátula que vai ser usada na cirurgia. E esse médico deixou claro pra mim, ele falou, olha, o seu tumor é muito grande, ele é um tumor difícil de tratar, ele é delicado, né, realmente tem que fazer a cirurgia porque pode virar um câncer, deixando claro, tá, gente, não era um câncer, a princípio era um tumor. Então, ele falou assim, eu vou fazer por vídeo a sua cirurgia, mas eu não vou te garantir que dê certo por vídeo. Eu vou começar ela por videolaparoscopia. Se eu não conseguir com as minhas ferramentas lá, com laser, com o bisturi lá, bisturi, não sei nem se é bisturi que fala, mas era um negocinho que corta por dentro. Se eu não conseguir tirar o tumor por inteiro assim, eu vou ter que abrir você e tirar, né, o seu tumor, tirar os seus ovários, porque não vai ter outra opção, eu não posso deixar você com tumor. Mas ali, gente, eu já fiquei mais aliviada. Por quê? Porque eu tinha uma outra opção. Eu tinha uma segunda opinião que me deixou muito mais confiante. E assim, depois dessa segunda opinião, eu fiquei com esse médico e eu decidi, eu conversei com os meus pais, eu falei, eu sei dos riscos, mas eu quero. É uma coisa que eu quero fazer por videolaparoscopia. O convênio cobria, então a maioria dos gastos do convênio cobria. Então eu operei no Hospital Santa Joana, 7 de novembro de 2015, então já fazem 4 anos. Eu operei, deu certo, graças a Deus, por videolaparoscopia. Gente, eu tinha tanto medo, eu chorava todos os dias. Assim, eu contei muito com o apoio dos meus amigos. Da minha família, mas assim, é uma coisa que só quem tá passando consegue explicar o quanto é sofrido, sabe? O quanto a sua dor é grande, o quanto o medo, ele te apavora todos os dias. Até chegar o dia da cirurgia, o medo te consome, assim. E até o momento que você entra na cirurgia, que eu tava ali sedada, entrando para a cirurgia,
era o momento que eu pensava, é agora ou nunca, tipo, ou eu resolvo o meu problema agora, ou eu vou perder meus ovários e vou ter muito mais problemas, sabe? Mas, como eu disse pra vocês, graças a Deus eu consegui fazer por videolaparoscopia. Eu tinha o vídeo da minha cirurgia, então eu assisti toda a minha cirurgia depois. Foi uma recuperação super tranquila, eu fiquei 3 dias no hospital, porque quando eu saí da cirurgia, eu tava na UTI, né, esperando a anestesia passar, e eu tava sentindo muita dor, mas era uma dor, assim, insuportável, parecia que eu tinha me rasgado inteira, mas na verdade não. E aí eu lembro que eu pedi remédio pra dor pra enfermeira, ela me deu morfina. Depois eu tava com dor de novo, ela me deu morfina de novo e ela falou assim, olha, eu só posso dar essas doses pra você, se você continuar sentindo dor, você vai ter que ficar na UTI. Então eu comecei a trabalhar minha mente, eu fechei os olhos, rezei ali, mesmo naquela situação na UTI, eu rezei, pedi pra Deus que passasse aquela minha dor, e passou. E aí eu fui pro quarto, né, minha família veio me ver, tava minha mãe, meus tios, e assim, eu já tava muito aliviada, mas mais ainda quando o médico chegou lá e falou que tinha retirado o tumor inteiro e que tinha preservado os meus 2 ovários. E assim, gente, foi a melhor notícia que eu poderia ter ouvido naqueles dias. Os meus ovários foram preservados, lógico, né, gente? Foi uma cirurgia totalmente assim, agressiva para os ovários. E no vídeo mostra, né, da minha cirurgia, mostra que eles estavam totalmente detonados. Estava assim, pura, como se fosse carne estragada, sem brincadeira. Não é brincadeira, nada aqui que eu tô falando é brincadeira. Então, assim, assusta, mas o médico falou assim, a expectativa é que em 2, 3 meses os seus ovários vão se regenerar. Porque o ovário, pra quem não sabe, ele se regenera. Então, foi dito e feito. Passou 2 meses da minha cirurgia, eu já tinha minha menstruação normalmente, ela voltou normalmente, foi voltando aos poucos, né? Eu não podia voltar a tomar remédio. E com 3 meses eu repeti os exames. E assim, gente, uma coisa que eu esqueci de falar antes. Quando eu fazia exame de sangue, na época que eu ainda estava com tumor, dava alteração nas células tumorais. Então, quando eu fiz a cirurgia, eu tive que fazer a biópsia, né? Obviamente, eles pegaram meu tumor e fizeram biópsia. E eu tive que refazer todos esses exames de novo, o ultrassom pélvico, pra ver se tava tudo bem, se os meus ovários tinham regenerado. E também tive que fazer o de sangue, que se eu não me engano, tem um medidor que chama CA-135. Posso estar enganada, tá, gente? Mas é ele que mede as células tumorais ali do ovário, enfim. E ele tinha que dar normal, não podia dar alteração. Então, depois da cirurgia, eu continuei, né, fazendo os exames. E graças a Deus, gente, assim, eu fui muito abençoada. Pra mim, isso foi um milagre. Foi um milagre, porque assim, quando eu vi o vídeo da minha cirurgia e você vê o tamanho do seu tumor, gente, ele pegava todo o meu ovário. Era assim, sem explicação, era como se fosse uma laranja desse tamanho, assim, e os ovários dentro. Então, o procedimento que foi feito foi um laser, né? Primeiro ele passou um laser queimando toda a superfície do ovário, e depois ele foi do tumor. E depois ele foi sugando aquele tumor, era branco, era espesso, era calcificado. Então, assim, assusta muito quando você vê, mas graças a Deus, gente, como a cirurgia deu certo, eu tive muita fé. Rezava todos os dias para que voltasse tudo ao normal, e voltou tudo ao normal. Como eu disse, meus ovários se regeneraram, eu fiz o exame de sangue e não deu mais alteração. Então, assim, foi uma luta, foi tudo isso. Eu falei bem resumido, o vídeo vai ficar longo, mas eu falei bem resumido, assim, pra vocês, pra contar a minha experiência. E assim, gente, em questão de como fica a cabeça. A nossa cabeça fica horrível, eu fiquei depressiva, eu não queria fazer nada, eu tinha vergonha de ir pra escola, porque minha barriga, ela tava redondinha embaixo, então parecia que eu tava grávida. Tive 2 amigas na época que foram essencial, que foram a Letícia e a Vitória. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, um beijo pra vocês, amigas. E assim, o apoio é essencial, então se você
tá passando por isso, gente, não deixe de acreditar. Eu não sei a religião de vocês, no que vocês acreditam, e nem se tem religião, mas seja no que for. E se você acreditar no universo, bote fé no universo, sabe? Bote fé naquilo que você quiser. Acredite em alguma coisa, acredite numa energia positiva, acredite que vai dar certo, que pode dar certo, porque vai, tá? Não é impossível. Muitas vezes eu ouvi de vários médicos falando que não seria possível fazer de outra forma, que teria que ser feito por corte, e eu fiz por vídeo e deu tudo certo. Então, assim, acredite, não deixe de acreditar mesmo. E então eu acho que o principal é você acreditar, é você não perder a sua esperança. Procure sempre, gente, outros médicos, por mais que aquele seu médico seja de confiança. Procure outros médicos, porque é sempre bom ter mais de uma avaliação, mais de 2, mais de 3, quantos você quiser. Procure até você achar uma opção que melhor se encaixa pra você. E aí, se não realmente não tiver opção, aí você vai da forma como eles estão falando. Mas se você achar uma segunda opção que é melhor pra você, que você vai se sentir melhor, que você sabe que a escolha pode ser sua, faça isso, não desanime, tá? Por muito tempo eu fiquei desanimada, porque isso que aconteceu não foi assim do dia pra noite, foram meses rolando. Nessa época também foi muito difícil pra mim, porque eu tava num relacionamento abusivo e eu terminei o relacionamento bem na época que eu tava pra operar e, tipo, a pessoa cagou pra mim, literalmente, sabe? Não tava nem aí. E foi uma época muito conturbada, porque eu gostava muito da pessoa. Enfim, esse vai ser um tema pra um outro vídeo. Muito difícil tudo isso, mas eu tive apoio da minha mãe, do meu pai. Minha mãe ficou comigo no hospital o tempo todo. Então, se você tá passando por isso, se você conhece alguém que tá passando por isso, mostre esse vídeo pra essa pessoa, tá? Esse vídeo é mais com o intuito de ajudar vocês, de conscientizar que a gente sempre tem que fazer nossos exames de rotina. É muito importante, gente. A gente pode ser o mais saudável que for. Façam os exames de rotina, porque, como vocês viram, eu descobri de um dia pro outro que eu tava com um tumor no ovário, com 16 anos. Então, assim, façam os exames. Procure livros, tente se informar com o seu próprio médico ou com os seus médicos. Não fique lendo coisas na internet, porque você só vai se assustar mais, você só vai chorar mais e sofrer mais. Então, gente, essa foi a minha experiência. E as principais dúvidas é: Luísa, você pode ter filhos? Sim, gente, posso ter filhos normalmente. Eu tenho ovários normalmente, eu menstruo normalmente, tudo normal, tá? Vida normal, ficou tudo normal. Então, posso ter filhos, eu menstruo normalmente. Essas são as dúvidas que mais me perguntam, assim. E sim, é tudo normal, graças a Deus, tá? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço você muito, muito obrigada por ter assistido, tá? Clique em gostei se você gostou do vídeo, comenta aí se eu deixei alguma coisa de falar, se você tá com alguma dúvida. Eu adoro responder os comentários de vocês. Comenta aí embaixo que eu vou responder, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, pode perguntar que eu posso fazer outro vídeo falando ou respondendo perguntas, tá? Eu tentei dar o meu relato mais resumido possível, mas o vídeo ficou grande, mas eu acho que é com o intuito de ajudar pessoas, a gente não tem que olhar isso, sabe? Então, aqui tá o meu relato, a minha experiência, lembrando que eu não sou médica, lembrando que o que aconteceu comigo não quer dizer que vai acontecer com você ou com alguém que tem um cisto, enfim, foi a minha experiência, tá bom, gente? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, gente. Esse acho que é o vídeo que eu mais vou pedir pra vocês compartilharem, porque é uma coisa que atinge muitas mulheres e meninas também. Então, é isso, tá, gente? Muito obrigado por terem me escutado até aqui, por terem me ouvido. Deixe seu comentário pra mim ver o que você achou dessa história, o que você achou de tudo isso. Eu fico muito feliz em receber o feedback de vocês, tá? E se inscrevam no canal, por favor, tá, gente?